Obrigada, filho. Sejam todos bem-vindos, queridos, ao nosso Conte o Seu Testemunho, né? E eu gostaria de resumir para vocês um pouquinho do que isso significa. Para você que ainda não viu nas minhas redes sociais, é um projeto que Deus colocou no meu coração, de convidar uma pessoa por semana para vir até aqui, até a minha casa, e essa pessoa compartilhar com vocês o seu testemunho. E graças a Deus, nós temos pessoas nos procurando, nós sabemos que o Senhor está no controle disso, né? E o meu coração muito se alegra, porque quando Ele está, tudo acontece perfeitamente. E eu creio que através dos testemunhos que aqui serão compartilhados com vocês, vocês serão com certeza abençoados em nome de Jesus, tá certo? Então, gostaria de pedir para vocês ficarem conosco aqui até às 20 horas. E eu creio que será um momento maravilhoso para todos nós. Amém? E eu gostaria de chamar o meu convidado desta noite. Vem aqui, meu querido. Pode se sentar aqui para as pessoas te verem. Glória a Deus. Meu coração muito se alegra por recebê-lo aqui hoje. Adriano Claro. Rapaz, Fala, gente, estamos aí para contar um pouquinho da nossa experiência, do nosso testemunho de vida. E estamos aí, né? Isso aí. Tá certo. E é muito especial, queridos, tê-lo aqui hoje, porque muitas pessoas não sabem o que aconteceu com o Adriano, qual foi o processo dele até aqui, né? A sua caminhada com Cristo, antes disso também, o que Deus fez na vida dele. É importante para os nossos irmãos saberem, né? O que acontece quando nós fazemos as escolhas certas, quando nós trilhamos o caminho que Deus tem para as nossas vidas, né? E eu gostaria já de entrar na parte do testemunho dele. E eu queria saber, Adriano, de você, como é que foi a sua infância? Bom, a paz a todos, né? Já falei. Minha infância foi muito difícil. Infância com muitas percas, falecimentos de entes queridos, né? E tá tudo envolvendo já nesse tópico da infância. Uhum. E minha infância foi muito difícil, porque eu perdi minha mãe cedo, de 10 para 11 anos de idade. E como criança, eu tenho vagamente assim, algumas lembranças, sabe, pastora Gislene? De que a vida não era muito fácil, né? Não era muito fácil para mim, não era muito fácil para os meus irmãos, enfim. E de 10, como eu tinha dito, de 10 para 11 anos de idade eu perdi a minha mãe. Isso foi na época mais ou menos do ano 2000. Logo no final do ano, quando ia completar 2000, eu soube que a minha mãe tinha falecido. Nessa época, o seu pai ainda estava com ela? Como é que foi? Nessa época ainda meu pai ainda era casado com a minha mãe, né? Fora que já tinha acontecido outras coisas, ela já tinha se divorciado, separado, depois voltado de novo. Enfim, dessa vez foi a última vez que eles ficaram juntos, né? Sim. E aí teve o falecimento dela, mas meu pai já era casado com ela, né? Meu pai já vem também de um histórico não muito bom, de alcoólatra, fumante, vícios, drogas, enfim, né? E aí, com a morte da minha mãe, ficou tudo mais difícil. Eu cresci sozinho, na rua, com poucos amigos, vivendo na dependência dos outros, na casa dos outros de favor, para você poder ter um alimento para comer, para você beber, para você vestir, porque as condições que o meu pai estava na época, que hoje também ele é falecido, não era agradável, porque ele só sabia também beber, enfim, né, aquela vida louca dele. Sim. Né, de um alcoólatra, de um viciado. Então,
Aí nesse decorrer de tudo isso aconteceu muita coisa. Sim. Muita coisa. Ao entrar na sua adolescência, né? Só um minutinho, Adriano. Queridos, vocês que quiserem interagir conosco, quiserem mandar alguma pergunta, fazer algum pedido para nós, fiquem à vontade, ok? Nós estamos aqui juntos e fiquem à vontade. Vocês se sintam em casa, como se estivessem aqui na minha casa. Na sua adolescência, Adriano, como é que foi esse processo? Muito difícil, porque eu passei por um trauma muito grande. Hoje eu falo, pastora Ju, que eu superei, e superei de verdade, Graças porque se fosse algum tempo atrás, uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, eu estaria agora aqui morrendo de raiva, furioso, babando, que nem um cachorro louco. Essa é a verdade, a palavra certa, pelo que aconteceu comigo. Né? Depois que eu perdi a minha mãe, de 10 para 11 anos de idade, quando mais ou menos na faixa de 12, 13 anos, infelizmente eu fui abusado por 5 anos. Meu Deus. Fui abusado sexualmente, né, por uma pessoa. Como é que é para você hoje falar sobre isso? Hoje, para mim falar sobre isso, eu me sinto hoje liberto. Essa é a palavra-chave. Liberto, porque muitos anos da minha vida eu passei carregando uma mágoa, uma raiva, um ódio tremendo, não só dessa pessoa, mas de todas aquelas pessoas que tentavam se ajuntar ou tentar se familiarizar com a minha pessoa, comigo mesmo. Entendo. No dia a dia, na escola, eu era muito agressivo, com as pessoas também, até aquelas que chegavam perto de mim para tentar saber o que estava acontecendo, eu era agressivo. Sim. Porque Às vezes as pessoas olham para nós e nos julgam pelo nosso comportamento. Mas por que o Adriano é tão agressivo? Por que Isso. o Adriano não aceita outras opiniões? Por que o Adriano não se abre mais para as pessoas? E não entendem que dentre esses comportamentos existem raízes, meus queridos. Raízes. E era o que o Adriano tinha dentro dele. Muitas raízes profundas. Mas graças a Deus hoje ele se sente bem. Me falaram que ele sofreu na adolescência. 5 anos não são 5 dias. Às vezes uma mulher sofre um abuso e aquilo é um trauma pro resto da vida. Imagine uma adolescente, ainda não era nem um adolescente, era um pré-adolescente. Imagina um pré-adolescente sofrendo abuso por 5 anos. Então, foi muito difícil nesse meio termo tudo que aconteceu, porque era muito difícil para eu chegar nesse ponto. Uhum. Ah, mas é igual, no caso, né, eu vou colocar só uma colocação aqui. Ah, mas por que você não denunciou? Por que você não foi atrás de alguém que poderia te ajudar? Mas eu me coloco como às vezes as mulheres passam, às vezes por ser abusadas, ou até outros rapazes também, outras crianças, por medo. Porque o agressor, ele nunca vai só agredir você sexualmente, ele vai ameaçar você. Exatamente. Vai ter aquela ameaça, entendeu? Se você falar, eu mato você. Se você falar, fulano de tal vai saber que você é isso, que você é aquilo. Então, muitas das vezes eu tentava reagir. Não sei se eu li, mas já faz muito tempo aquele livro O Corpo Fala. Uhum. Né? Então, livro muito interessante, por sinal. Muito bom. Quem não lê, leia, porque é muito bom. E foi bom para mim. Mas eu li só depois que eu passei por todos esses casos. Mas eu estou dando uma base só para vocês entenderem. Então, eu tentava falar com o meu corpo para outras pessoas, para irmãos perto, para amigos pessoas que não estavam vivendo o cotidiano que eu vivia ali naquela situação, mas era difícil, porque eu não conseguia falar diretamente. Eu conheci até uma pessoa, eu fazia artes marciais e ainda por isso essa pessoa era dono de academia, entendeu? Ele fazia artes marciais e um dia eu conversei com um mestre
Eu não vou citar nomes, tá, pastora? Pra não, muito né? Bem, muito bem. É porque isso daí eu enterrei e agora a justiça quem vai fazer é Deus. E eu sei que a justiça de Deus nunca falha. Então esse mestre que era da academia sempre falava para mim, nossa, mas eu nunca vi esse rapaz com mulher nenhuma, nunca vi ele se envolvendo com mulher, sempre rodeado de criança, adolescente, pré-adolescente. Achava estranho, mas para mim ainda estava tudo, até você mostrar até a vírgula, sim, era uma pessoa normal. Entendeu? Era uma pessoa normal. E aí depois, futuramente, no evangelho, na outra igreja, esse pessoa ficou sabendo e eu falei para ele, falou, cara, foi uma viagem que a gente foi para um retiro e a gente calhou de ir no mesmo ônibus, né? E aí eu fui contando para ele, tocou no meu coração e Deus falou, não, você vai ter que falar para ele. E ele ficou muito, assim, sabe, cabuloso com a situação. Nossa, demais. Porque ele não esperava isso dessa pessoa, sim, entendeu? Mas foi muito difícil mesmo. Hoje eu consigo falar com propriedades. Graças a Deus. Eu não, mas ele não chora mais, ele não sofre mais. Eu não sofro, eu não choro mais, porque se eu chorar hoje ou alguma hora nessa live, vai ser por alegria. Graças a Deus. Não por tristeza. Amém. Porque eu já o perdoei. Eu já o perdoei, eu já liberei o perdão para ele. Isso é importante. Já liberei, pastora Ju. Sabe por que eu liberei? Porque não é a vida dele que vai ter consequências de alguma coisa, de alguma doença futuramente. Não vai ser ele, vai ser eu, porque ele está guardando aquilo. Entendeu? Por estar guardando. Eu sei que, mas você perdoou, mas eu não. Aí a pessoa fala assim, eu não perdoaria. Sim, quem perdoa é Deus. Quem perdoa é Deus, não sei o quê. Não, tá errado, gente. Porque o liberar o perdão é o caminho de muita cura para muitas coisas. Câncer, muita doença no pâncreas, no corpo, sim, muita doença. O nosso corpo, ele realmente fala. E para vocês verem como é importante prestar atenção aos sinais que as crianças nos dão, que os adolescentes, sim, nos dão, que as mulheres que estão passando por qualquer tipo de abuso dão, porque elas dão sinais. E hoje em dia essa guerra, ela está sendo combatida com mais sabedoria, mas na época em que o Adriano sofreu esse tipo de abuso, as coisas eram muito difíceis. Os pais tinham dificuldade de acreditar nos filhos, até porque muitos pais, Adriano, por incrível que pareça, também sofriam abuso. Pais, mães, e quando eles viam isso se repetir com os filhos, eles não conseguiam reagir, porque eles também achavam que isso era normal. Eu passei por isso, meu filho também vai ter que passar e tem que superar tudo isso. Não, negativo. E isso, meus irmãos, hoje em dia está fora de cogitação. Mas espantem vocês. Isso hoje está muito escancarado, está muito normal, está muito comum. Nós não devemos nos acostumar com esse tipo de coisa, com esse tipo de comportamento. Tem seus filhos, tem sobrinhos, crianças à sua volta. Prestem atenção, porque eles dão sinais de que algo não anda bem. E nós, como adultos maduros, crescidos e experientes, temos que direcionar essas crianças para eles serem salvos desse trauma, para eles serem livres, para eles terem uma vida. Porque vida nessas condições não é vida. E graças a Deus que o Senhor alcançou o Adriano a tempo. Mas, antes disso, antes dele ter sido alcançado, me conta essa história de Candomblé. É uma fase difícil, porque na época que eu estava sofrendo os abusos, era a época que eu já estava começando a me libertar, vamos dizer assim, né, do agressor que agredia sexualmente a minha pessoa. Então, foi na fase dos 15 para os 16 anos, mais ou menos. E era tudo da mesma família. Isso que é engraçado, né? Nossa. Um virou crente, dois virou crente, aí um virou meio termo, meio ocultismo com uma bruxaria, enfim, não sabe no que acreditar, que é esse que é o agressor, né? Que fez as ações. E aí o padrasto estava com uma situação na família e acabou desencadeando para
achou, a babá cuidava dos filhos dele, e falou, eu conheço uma cartomante, uma macumbeira, assim, lá na região tal de Itaquá, e você não vai lá tomar um passe? Convidou ele. Ele, isso. E aí ele foi, e aí acabou e falou, vamos lá. Aí depois de muito tempo ele indo, uns meses indo, e ele falou, Adriano, vamos lá, né? Sua vida já não vai pra frente mesmo, nem pra trás, não anda, vamos lá conhecer. Eu já tava saturado de tudo. Tudo já tinha me acontecido de mal, já tinha perdido minha mãe, já tinha entrado no mundo das drogas, que ainda vai chegar lá. E aí eu já tinha me envolvido com outras pessoas e aquele furdunço todo. Só para me dar continuidade aqui, pastora Ju, em seguimento desse do candomblé, é uma coisa que Deus tocou muito no meu coração, mas de me retornar ao início de tudo. Eu acho que eu não recapitulei essa pergunta aqui, não coloquei na minha lista. Mas o porquê que chegou a acontecer o abuso sexual por essa pessoa? Infelizmente, igual você falou, nós temos que tomar cuidado, não hoje eu, mas as famílias, porque às vezes é parentes na própria casa que abusa. Exatamente. Entendeu? O irmão ou a irmã. Pessoas que a gente nem imagina. É isso mesmo. É sempre um parente mais próximo. E eu tenho 5 irmãos, entre homens e mulheres. E meu irmão também, na época, ele era... não era adulto, ele era uma criança também. Pré-adolescente. Pré-adolescente, eu era menor. E aí foi a curiosidade dele tentar me abusar e não aconteceu, graças a Deus. Não aconteceu, nem ele tinha consciência da situação, do que estava acontecendo. E aí acabou escapando. Não sei se foi por parte dele ou se foi por parte da minha mãe, na época que estava viva, né? Não, da época do meu pai, né? Enfim, aí acabou escapando e este homem acabou tendo... Se é que podemos chamá-lo assim. Acabou tendo a curiosidade. Abusador, né? Porque o abusador, ele precisa disso aqui para abusar de você. Se ele escutar que aquela pessoa ali já foi abusada ou que tem requisitos daquela pessoa que já sofreu ou foi tentada por alguma coisa, ele vai tentar até o último. Sim. Então ele não vai medir esforços para investir no que ele quer. Sim. Né? Então, você pegou esse rumo do candomblé a convite. A convite. Então, a convite, porque nesse meio tudo que estava acontecendo, eu já estava saturado com tudo. E aí eu peguei e falei, eu vou lá ver, né, como funciona e vamos embora. Aí foi um primeiro dia, foi o segundo dia, e fui indo. E já estava já quase firme já lá dentro. Certo. E eu já estava até... O que você achou lá? Meu, que eu achei lá é que o diabo é muito sujo. Isso é sem dúvida. Para você fazer tipos rituais, certos rituais lá dentro, você precisa ser raspado, que eles falam, né? Aquela raspagem que eles raspam a sua cabeça, te faz 7 cruzes na cabeça e no braço, e nos dedão do pé, e mais na parte do corpo que eu não me lembro agora. E você fica jogado nesse quarto escuro por 7 dias comendo só coisa de bicho que eles matam em oferenda e você come. Coisas deles mesmo. Coisa deles mesmo que você come. Então, antes de você ser raspado, que eles falam, né? Você tem que passar por isso para você tocar em certo tipo de situação lá dentro, porque é um degrau. Você não pode colocar a mão em nada que não for da sua alçada, ou, entendeu? Porque é muito perigoso. Tudo é perigoso. Porque você está entrando no mundo espiritual de uma forma suja, muito sujo. Então, fora os rituais que tem de sangue, banhos, né? Então, enfim, tem muita coisa. É muita coisa mesmo. Infelizmente, nós não temos tempo de contar. Mas eu achei interessante saber que você passou por lá. E o que te fez sair de lá? O que aconteceu? Na verdade, o que fez eu sair de lá foi alguns amigos, eu falo alguns amigos assim em termos, porque foi um amigo. Um único amigo que era irmão desse agressor, que eu acho que ele não sabia que acontecia comigo, e ele tomou um rumo para a igreja, certo? E ele sabia que eu ia lá. Ele falava assim, Adriano, não faz isso, cara. Eu já estava decidido.
Eu ia fazer a raspagem e ia ser um candomblé raspado, cabeça batida. Tava decidido. De cabeça batida, tudo igual eles dizem lá dentro. Sim. Já tava decidido. E aí foi indo, e falou, não, cara, toma uma decisão certa, porque é uma vez só, e muita conversa, e aí eu comecei a ir pro evangelho do quadrangular, Sim. que era perto da minha casa. Antes disso, você conheceu o mundo das drogas? Muito das drogas. Meu Deus. Não para por aí não, meus irmãos. Fora tudo que ele sofreu, tudo que aconteceu com ele, abusos, candomblé, ele não sabia o rumo que ele tomava. E antes do Senhor alcançá-lo, ele também conheceu o mundo das drogas. Quem olha não imagina que você passou por tudo isso e ainda consegue, porque nós conhecemos o Adriano, o diácono Adriano, e nós vemos nele uma pessoa com um coração muito bom. É uma pessoa assim, prestativa. É aquela pessoa, gente, que vocês podem contar a todo momento, em todas as horas. Ele é essa pessoa. E ninguém imagina que ele passou por tudo isso e ainda consegue ser uma pessoa assim, com um coração bom, porque antes dele estar como ele está hoje, dele estar curado, ele passou por muitos processos de cura. E graças a Deus por isso, que esses processos de cura alcancem a vocês também, em nome de Jesus. E que vocês também se sintam encorajados para falar alguma coisa que esteja acontecendo, que está fora dos padrões, que está errado, e que vocês sejam incentivados a fazer como o Adriano está fazendo aqui hoje, a contar a sua história. E eu creio que outras pessoas serão alcançadas, porque quando Deus colocava isso no meu coração, ele dizia assim: enquanto a pessoa conta o testemunho de cura, não só quem escuta é curado, mas quem está falando também é curado. Então são etapas que o Senhor vai nos permitindo viver, que nos constrói ainda mais como seres humanos, como pessoas, né? E aí o Adriano chegou lá, no mundo das drogas. Nós temos pastores aqui acompanhando. Deus abençoe aí o nosso irmão Adriano, né? Ele é presbítero, pastor? Isso. Presbítero Adriano, Deus abençoe sua vida. Amém, e todos vocês que estão acompanhando aqui, né? E ele sabe dizer com propriedade o que é esse mundo das drogas, né? E me conta, como é que foi isso, essa passagem por lá? Parece uma historinha, né? Como sempre a gente já ouviu, quem estudou aí, quem pegou aquele ProErd na escola, quem nunca pegou, né? Não, meu irmão, né? Isso é muito antigo, não vamos mexer com isso não. Deixa quieto. Então, gente, é como se fosse uma historinha. Tem aqueles amigos, né? Então, cola na banca, meu, é cachaça, bebida e aí sempre tem um que tem uma paradinha lá, né? Uma coisa a mais. Sim. E quando lançou essa febre de narguilha aí, narguilé, sei lá como que eles falam, né? Então a gente misturava, o pessoal misturava a essência junto com a maconha dentro. E a gente fumava aquilo lá e ficava loucão. O narguilé em si já é um veneno. Você imagina misturado com o meu Senhor. Entendeu? Então, conforme você vai fumando, os caras o pessoal tirava menos essência e colocava mais maconha. Sim. Então chegou um tempo que começou e os caras avisavam, vou mesclar. A palavra deles era mesclar. Quando eles falavam mesclar, quem quisesse ficar, ficava. Quem não quisesse, saía fora. Porque já sabia que ia misturar a erva com a essência para você fumar. Então, quase nenhum saía, porque gostava. Né? E aí começou... Querendo ou não, fica um algo lógico, né? Claro. Para quem gosta, atrativo, né? E aí começou com um pouquinho disso, aí na outra semana o cara já veio já com a cocaína, né? E aí, gente, vamos tomar um teco, vamos, né? E tal, é bom, você vai... Começou na escola. Né? Começou na escola, porque eu já saía, eu saía do Charles e
saía com os amigos. Com os tal amigos, né? Com os tal amigos. Uhum. E aí a primeira droga que eu experimentei foi o lança-perfume. Uhum. Que você tem que baforar, enfim, né? É. Enfim, e aí eu fiquei muito zoado um dia numa rave que eu tinha ido, e eu não era muito de balada, pastora Ju. Eu sempre fui um rapaz caseiro, por tudo que aconteceu comigo. Pessoas assim como você, eu costumo dizer que são crentes e não sabem. E não sabia. Não sabe o que é. Então eu fui Meu sempre... esposo é um desses. Você sempre... Você era crente e não sabia, rapaz. Então, e foi assim. Eu sempre fui meio caseiro, então eu era de tomar lá o vinhozinho, a cachaça no final de semana, mas nunca era de sair. Sim. E nessa vez eu saí com esse rapaz e ele falou, não, pode deixar que eu banco tudo. E a gente ficou a noite toda, a madrugada toda, ficou louco demais. E aí foi a primeira vez que eu experimentei a droga. Aí depois foi as mescladas no narguile, aí em seguida parei na cocaína. Uau, chegou lá, hein? Cheguei na cocaína. Menos mal, porque eu passei, pastora Ju, um mês a 2 meses, todo final de semana, era cachaça, narguile e cocaína. Quando não era na minha casa, era na casa de um outro amigo. Quando era na casa desse amigo, era do outro, tinha 3 casas. Assim, quando você